de Santos FC, bem-vindo ao canal. Desde já, curta, se inscreva, compartilhe no Falando de Santos FC, rumo aos 3.000 inscritos. Conto com a ajuda de você, né? Mande pros amigos, pros familiares, né? Pra todo mundo aí, rumo aos 3.000 inscritos, correto? 32º Histórias do Peixão, né? Continuaremos nessa saga aí falando dos jogadores, né? Principalmente do time dos sonhos, né? De 1960. Então, hoje chegou a vez dele, né? Simplesmente de Mauro Ramos de Oliveira, né? Nascido em 30 de agosto de 1930 em Poços de Caldas, Minas Gerais. Um dos maiores zagueiros, não somente da história do Santos, e sim do futebol brasileiro, né? O jogador simplesmente atuou em quatro Copas do Mundo, gente. Não é para qualquer um, né? Ele jogou em 1950, 54, 58 e 1962. Essa Copa que o consagrou, né? Foi nessa Copa do Mundo que ele teve a missão, né, de levantar a Jules Rimet, né? Ele foi o capitão da seleção no bicampeonato no Chile, né, da Copa do Mundo. Então, Mauro Ramos de Oliveira não somente ídolo no Santos, mas sim da seleção brasileira. E olhe lá, se não for ele, se você fizer lá a melhor seleção brasileira de todos os tempos, olhe lá se não vai estar ele, hein? Na minha tá, sem clubismo nenhum. Pra mim é ele e o Bellini, né? A minha zaga é essa. Então, ele que iniciou sua carreira no São Joanense, né? E profissionalizou no nosso rival, né? No São Paulo, no final da década de 40. Por lá jogou por 12 anos, né? E veio para o Santos, ele atuou de 1960 a 1967 ali, né? Teve uma linda carreira no Santos. Pode-se até se dizer que é o maior zagueiro da história do Santos, viu? Sem medo de errar, né? Ele que também no Santos, ele foi treinador, né? Ele foi treinador no Santos em 1971. Ele substituiu o Antoninho, né? E ficou até abril ali de 1972. E na carreira, né, ali no Santos, 7 anos e ganhou 17 títulos, cara. É muita coisa. Ele ajudava demais, porque assim, era um time totalmente ofensivo, o time do Lula, né? E com isso, muitas vezes sofria contra-ataque e tudo, e o Mauro, né, se destacava ali junto com o Calvé, né, uma das melhores zagas que o Santos formou durante a sua história. Era um zagueiro. Os poucos vídeos que tem dele no YouTube, você percebe que, além de desarmar, sabia sair jogando, né? Não era zagueiro bobo. E aquela coisa, né, que tem a fama histórica, né? O jogador sair de São Paulo e dar certo no Santos, né? O Mauro, acho que talvez tenha sido o primeiro, né, que iniciou essa fama aí, né? E um jogador fundamental, principalmente no Bimundial de 1963, né? Naquela final ali contra o Milan, né? Naquele melhor de 3, né? Acabou sendo 3 jogos. Já falamos aqui. Tem na nossa playlist lá Histórias do Peixão. Então era um zagueiro assim excepcional. Quando veio para o Santos, ele já tinha experiência no futebol, né? Não é à toa que já vinha jogando 12 anos pelo São Paulo, né? Já vinha de 3 Copas do Mundo no currículo. Então, um time repleto de jogadores habilidosos, jogadores jovens. Ele veio para ser aquele zagueiro experiente, com muita qualidade, para trazer, né, aquele balanço que é importante, né? Você ter jogadores experientes, que segura a bronca, com a garotada ali, habilidosa ali, né? Sempre deu certo no Santos, né? Vale lembrar
pra galera mais nova, 2011 campeão da Libertadores, tinha o Neymar, o Ganso ali. Você tinha um Durval experiente ali na zaga, um Edu da Sena, né? O Mauro veio para ser nesse time do Santos, né? O equilíbrio, né? A experiência, né? Nos momentos difíceis, dar respaldo para a molecada. E ele fez muito bem isso aí, não é à toa que são 17 títulos com a camisa do Santos. E não foi por acaso não, né? Então, sim, uma carreira linda, né? São mais de 350 jogos, né, com a camisa do Santos, 5 não oficiais, né? Mas mais de 350 jogos é muita coisa, né? E ele no Santos, ele ganhou 5 campeonatos paulistas em 1960, 61, 62, 64 e 65. Conquistou 3 Rio São Paulos, 1963, 64 e 66. Foram 5 campeonatos brasileiros, 61, 62, 63, 64 e 65. E 2 Libertadores e 2 Mundiais pelo Peixe em 1962 e 1963, né? 67 ele sai do Santos ali, se transfere para o Toluca do México, no qual ele encerra a carreira, né? Aí ele, conforme eu falei, depois ele vira técnico do Santos. Antes ele começa a carreira de treinador lá no México, né, em 69. No Santos teve uma passagem sem muito sucesso ali, 71 a 72, mas é inegável, apesar dele ter atuado por muito tempo, né, no nosso rival no São Paulo, é inegável que marca a carreira nele no Santos. Apesar de ele ter sido campeão estadual no nosso rival, não dá nem para comparar, né, os títulos que ele ganhou lá no São Paulo comparado ao que ele ganhou aqui no Santos. Então, é onde marca a carreira mesmo. E 62, né, acredito que é o melhor ano da carreira dele, assim como o melhor ano da história do Santos, né? O Mauro, além de ganhar a Libertadores Mundial, o cara ganhou a Copa do Mundo, cara. É um ano perfeito, né? A consagração de um atleta, né? Pra você ver o nível dele. É outro patamar, gente. A pessoa, você num ano ganhar Libertadores, Mundial, Copa do Mundo e não somente ganhar, você ser um dos principais jogadores daquele elenco, tanto da seleção brasileira quanto do Santos Futebol Clube. Portanto, fica aqui a homenagem ao Mauro Ramos de Oliveira. Para mim, eu falo um dos melhores, mas para mim é o melhor zagueiro da história do Santos. Até hoje, não teve nenhum outro melhor que ele. Em termos de rendimento, de título, de conquista, não tem como, é difícil, né? 17 títulos, gente, em 7 anos. É muita coisa. Então fica aqui a homenagem ao Mauro Ramos de Oliveira. Esse foi o 32º Histórias do Peixão. Espero que vocês tenham gostado. Dê o like, curta, se inscreva, compartilhe no Falando de Santos FC. E um forte abraço. É o Santos e mais um Histórias do Peixão para você, torcedor. Fica com Deus, tamo junto. É o Santos.